cá estamos nós, eu e você e eu, e juntas, fazendo a diferença. Trazendo para vocês entrevistas impactantes, pessoas muito interessantes, personalidades da nossa cidade e também pessoas que muitas vezes trabalham nos bastidores. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, porque tem tudo a ver com a metrópole de Campinas, né? A nossa cidade, que é conhecida como a cidade do silício brasileiro, né? Como um polo tecnológico muito procurado por pessoas do mundo inteiro, né? Campinas se tornou aí o grande centro de negócios tecnológicos. E por isso eu trago aqui hoje nada mais, nada menos que o Marcelo Colottini. Ele é secretário municipal de desenvolvimento, desenvolvimento urbano da cidade de Campinas. E é tudo que a gente precisa falar, né? Nós tivemos aí recentemente a COP30, que mobilizou o mundo inteiro em torno da questão climática. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de uma cidade que precisa levar em conta o desenvolvimento sustentável. Obrigada por sua presença. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Os estúdios do Diário Campineiro se sente honrado com a sua presença aqui hoje. Terezinha, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado e realmente grato por esse convite, para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouco da cidade, falar um pouco dos projetos. Então, eu agradeço a você, agradeço ao Diário Campineiro e estou à disposição. Marcelo, você vem da área privada e também da área pública, né? Você trabalhou no Secov, você tem aí a formação em Direito, urbanista também, você tem várias capacitações profissionais. Fale um pouquinho quem é o Marcelo Colottini para a gente. Vamos lá. Eu nasci aqui em Campinas, né? Eu sou campineiro, estudei em colégios como Notre Dame e Ângulo, e aí eu fiz a faculdade na PUC, né? A faculdade de Direito. Aí, depois que eu me formei, eu fiz estágio na Sanasa, antes ainda de me formar, e fui trabalhar na Claro. Aí, durante 7 anos, eu trabalhei na Claro, fui diretor jurídico da Claro, foi o último cargo que eu tive lá, e aí depois eu abri uma empresa da parte de licenciamento ambiental. E aí, por forças da vida, eu acabei entrando na política, né? Fui fazer o plano de governo do Tarcísio, fiz o plano de governo dele, a parte de meio ambiente, e aí deu tudo certo, ele acabou ganhando, acabei fazendo a transição com ele, depois fui assessor da Natália, que é a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, durante 6 meses, e aí eu recebi um convite do prefeito Dário para estar assumindo aqui a Secretaria de Planejamento, que ela estava sendo desmembrando da Secretaria de Urbanismo. E cá estou desde julho de 2013. Realmente houve um desmembramento dessa secretaria, mas você continua focando a sustentabilidade, né? Você que vem da área ambiental sabe a importância das 17 ODS, inclusive, e tenho certeza que está presente aí nos seus projetos. Toda essa experiência que você traz contribui em quê para Campinas, assim, de forma prática, dizendo para a gente quais são as iniciativas que você tomou já em virtude dessa experiência, porque é uma bagagem extraordinária ter feito o plano de governo né, de sustentabilidade do governo Tarcísio, que é um sucesso, é um governo reconhecido no país inteiro, inclusive cotado aí, quem sabe, né, o Tarcísio, para a presidência da República também. Então, essa área de sustentabilidade hoje é o assunto do momento, né? Então, a gente falar em projeto, em áreas de desenvolvimento, em áreas de planejamento, sem falar em sustentabilidade, em meio ambiente, é inviável. Então, hoje, Campinas ela tem 3 grandes áreas de desenvolvimento. A primeira área é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, que é o PIDS, ali perto da Unicamp, da PUC, do CNPEM. É um projeto que acabou de passar pela Câmara, está para ser sancionado. Se eu não me engano, acho que dia 18 de novembro nós vamos assinar essa lei. E aí ela já entra em vigor, e ela é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Então, com esse projeto, a ideia é a gente unir tanto a parte de sustentabilidade como a parte de tecnologia, que até quando você começou a sua apresentação, você falou que Campinas hoje é o Vale do Silício do Brasil, e é verdade. Então, a gente tem muitas empresas, né, data center, empresas de inteligência artificial, tudo isso interessadas em se instalar aqui. Então, a gente tem todo um ecossistema
de tecnologia e de informação aqui na cidade. Então, o Polo de Inovação, o PIDS, ele veio para a gente regulamentar isso. E aí entra toda a parte de sustentabilidade, que são as soluções baseadas na natureza, área de permeabilidade, cuidados com os rios, parques lineares, que a gente contempla em todos esses projetos. Além do polo de inovação, do PIDS, a gente tem o centro da cidade, né, que hoje é a segunda área de desenvolvimento, e aí a gente foi presenteado pelo trem Intercidades, que vai chegar ali no pátio, né, ferroviário antigo. Então, ali a gente tem todo um projeto de desenvolvimento, tanto daquela região do pátio, como de toda a área central da cidade. Então, nós temos um trabalho voltado também para o desenvolvimento sustentável, mas para essa área do centro da cidade. E, por último, a gente tem a área do aeroporto de Viracopos. Também estamos montando um grupo de trabalho, como foi feito no PIDS, para a área do aeroporto, onde nós vamos montar toda uma área de desenvolvimento voltada para a atividade aeroportuária. Então, são empresas de logística, são grandes hotéis, centros de convenções para poder atender essa o que demanda. hoje não existe, né? Ou pelo menos a demanda não comporta, né? Essa acomodação para essas empresas que querem aqui se instalar. Isso até assim, foi um problema da própria concessão do aeroporto, né? Ela ficou em discussão durante muito tempo, então aquele sítio aeroportuário todo que estava projetado, ele acabou não acontecendo. Mas o que nós estamos montando hoje? Nós vamos fazer o desenvolvimento da área do entorno do sítio aeroportuário. Então, nós vamos dar uma infraestrutura muito baseada no aeroporto de Nova Delhi, né, na Índia, que é um aeroporto que tem a característica do aeroporto de Viracopos, que é quando a gente já tem esses moradores, né, que a gente tem muita gente morando já próximo ao aeroporto. Então, aliás, é uma das coisas que dificultou, né, todo o andamento do projeto anterior. Isso, os processos então, de vocês desapropriação. levam em consideração nessa nova infraestrutura no entorno do aeroporto, levam em consideração os que já estão instalados ali, os moradores do entorno. Sem dúvida, Não Terezinha. é uma questão de remoção. De jeito nenhum. Então, mantendo as pessoas, porque eu acho que este foi um debate que eu acompanhei, eu acho que foi o grande entrave, né? Porque a população não se sentiu acolhida nos governos anteriores. Não, a nossa ideia é contemplar esses moradores. Hoje a gente tem uma área de maior densidade hoje populacional de Campinas, está ali, é o Ouro Verde, é o Campo Belo. Então não tem como a gente não considerar essas regiões para fazer esse projeto. E aí a ideia é exatamente isso, é um projeto que contemple as atividades aeroportuárias, mas também possa contemplar os moradores. Então vão ter algumas atividades que eles vão poder utilizar, que eles vão poder frequentar, além da geração de mão de obra, cursos de capacitação, para que essas pessoas sejam aproveitadas nesses futuros empreendimentos que vão ser instalados lá. Inclusive, as pessoas, eu sempre falo, né? As pessoas, às vezes, vê os entraves de um novo empreendimento, mas não vê os benefícios. Antes mesmo, né, da região do Campo Grande, do Ouro Verde, ter aí essa ampliação, né, das suas avenidas, das suas vias de acessos, acho que o pessoal agora conseguiu ver o desenvolvimento, né, que foi feito na região. Hoje, essas regiões mais periféricas de Campinas têm grandes empreendimentos imobiliários, né? Campinas cresceu muito. E eu não sei se você concorda comigo, mas cada vez mais nós estamos acabando com aquela divisão entre para cá da Anhanguera e para lá da Anhanguera, né? Então, e no entorno do aeroporto deve acontecer a mesma coisa. A mesma coisa, é isso. A gente está integrando tudo isso, o aeroporto, as comunidades, né, aos bairros existentes, porque não adianta, a gente não pode segregar isso. Isso já é uma realidade e a gente tem que contemplar. Então, o nosso projeto hoje que nós estamos estudando é exatamente como a gente integra essa atividade relacionada ao aeroporto com a população que já existe lá no entorno. Em relação ao PIDS, né, que é o Polo de Desenvolvimento, de Inovação e Desenvolvimento Social, Barão Geraldo, a população oferece uma certa resistência. Como conciliar os interesses da população que ainda tem aquela visão ambiental? Não sei, sou leiga, estou falando com você que é especialista, mas o meio ambiente ele não impede o desenvolvimento quando ele é feito com planejamento. Você não acha que na cabeça das pessoas ainda está aquela mentalidade antiga de que vai acabar com o que existe
quando é possível regenerar e até ampliar o espaço ambiental, como conciliar os interesses, como está agora, né? Eu acho que já passou assim um momento mais crítico. Você está falando que já deve ser votado em breve aí na Câmara Municipal. Como está hoje? Está conseguindo conciliar os interesses da população, que tem a sua visão ambiental ligada a uma invasão do espaço deles, com nada estratégico, porque hoje a gente está falando com uma equipe técnica de alta qualidade. Né? Como isso está em relação aos moradores de Barão Geraldo? Ótimo tema, Terezinha. E eu me sinto muito à vontade a falar isso, porque Obrigada. você falou exatamente o que eu penso. Existe uma falsa premissa de que área rural é área de preservação ambiental. E isso não é verdade. Você não tem saneamento básico quando você tem área rural, então o esgoto é jogado no rio in natura. Você não tem os cuidados com as APPs, né? Então você tem gado pisando em nascente, você tem gado pisando no rio, você não tem nada disso. Quando você leva um desenvolvimento, quando você traz um empreendimento para essas áreas, obrigatoriamente você tem que reflorestar os 30 metros da APP, 50 metros de nascente, você tem que ter esgoto, você tem que ter água. Então, assim, hoje, você falar que o desenvolvimento ele não é sustentável, ele não é verdade. Ele é mais sustentável do que uma área rural, mas é uma falsa premissa. Quem olha ali e vê aquela área, um campo, achando que está preservando o meio ambiente, não é verdade. Então, você pega exemplos práticos, ali na região de Sousas, aqueles condomínios que foram instalados. Se você pega uma foto do antes e do depois, você vai ver que o que tem de camada vegetal hoje é infinitamente maior do que quando era área rural. Porque não era preservado e não é preservado. E o solo, se não for tratado, ele se deteriora, né? Também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, na área do PIDS, a gente teve um cuidado ainda maior. A lei mandava que a gente tivesse 20% de área permeável. No PIDS, ele chega até a 35%. A gente tem um parque linear projetado com uma APP muito maior do que a própria lei exige. Então, a gente teve todo esse cuidado nessa parte da sustentabilidade para realmente criar um polo de inovação, mas também de sustentabilidade. E aí, Barão Geraldo realmente tem essa visão. Eles não querem que verticalize, né? Eles querem que são prédios mais baixos, mas, ao mesmo tempo, eles querem que tenha moradores que diminua o custo da moradia, que é uma reclamação deles. Então, a gente teve um diálogo muito... Esse projeto já foi votado pela Câmara, só falta agora a sanção do prefeito. Tá? Então, ele já está bem adiantado. Já foi aprovado e deve ser sancionado no dia 18 de novembro. E aí a gente teve um diálogo com os vereadores, inclusive com os vereadores da oposição, onde a gente chegou no meio termo. Né, que é o quê? A gente autorizou as habitações de interesse social, prédio de até 7 andares em uma região, 4 andares na outra. E aí, assim, a gente entende que agora a gente contemplou a maioria das vontades. Não foram todas, mas a gente conseguiu contemplar uma grande maioria da vontade, tanto dos vereadores da oposição como dos vereadores da situação. E a ideia é essa, a gente tendo maior oferta de moradias, permitindo novos prédios, permitindo prédios maiores, a gente aumenta a oferta. Aumentando a oferta, eu diminuo o custo. Então, aquela reclamação, Barão Geraldo hoje está muito caro, é por quê? Porque eu não podia fazer construções lá. Era um prédio de até 3 andares, eu tinha um monte de limitação. A partir do momento que eu tiver mais prédios, eu tenho mais oferta e eu tenho certeza que o valor vai diminuir. Há também um planejamento de reflorestamento nessa região, de recuperação das matas, porque Campinas, segundo as informações que a gente tem, é uma das cidades, grandes cidades, que teve um desmatamento muito grande, inclusive na região da APA, do Campo Grande. Há um planejamento também nessa questão do reflorestamento? Sim, e isso é uma preocupação do prefeito Dário, e ele expressa isso a todo momento. Né? Então, agora, ele criou as florestas urbanas, né, que são aquelas áreas onde você tem um plantio de muitas árvores com uma densidade maior, em algumas praças, em algumas vias. E nessa área, particularmente do PIDS, a gente tem um parque linear, que é o Parque Linear Anhumas, que prevê o plantio de milhões de árvores. Eu garanto para você, Terezinha, são milhões de árvores. A gente não tem ainda esse número, mas assim, pelo tamanho do parque, pelo tamanho das APPs, ali vão ser plantadas milhões de árvores para reflorestar todas aquelas APPs e formar um parque, que é o Parque Linear Anhumas.
Olha, fico muito feliz com os seus esclarecimentos, porque na política a gente sempre tem o pessoal do contra e a favor. Eu moro em região de preservação ambiental, em Sousas, no Colinas da Atibaia, e agora, com a Seclimas, está sendo feito justamente esse planejamento. Então, eu vejo o cuidado com os poços que foram abertos, artesianos, vejo o cuidado com as fossas sépticas. Então, quando não havia essa intervenção do Estado, a área, embora rural, não era uma área produtiva. Da mesma forma que você falou da recuperação das áreas, eu posso dizer a você que em Sousas, na região que nós estamos, lá do Ribeirão Quilombo, que se você olhar via satélite, os moradores recuperaram de forma extraordinária, né, as terras. Eu mesmo tenho 70% da minha propriedade ainda é de mata nativa, né, e a gente não tem interesse em mudar isso também. Então, eu concordo com você plenamente que é possível, e se levar em conta todas as expectativas, todas as premissas, né, das ODS, nós temos sim como trazer o desenvolvimento sem agredir, muito pelo contrário, auxiliando, porque a natureza também pede socorro e precisa da mão dos homens, né? E você deu um exemplo interessante que você comentou sobre a APA do Campo Grande. E ali, para mim, é um exemplo de uma área de preservação que não deu certo. Por quê? A prefeitura foi lá e proibiu todo mundo de construir. Não podia fazer nada. Aí a área ficou... Só que ali tem uma pressão muito grande, porque a urbanização já chegou ao redor das áreas ali. E aí, como você não pode fazer nada, o proprietário ele deixa de ter interesse até de cuidar da área. E o que a gente teve ali? Uma série de invasões. Quando você tem uma invasão, tudo aquilo que eu comentei com você, que a gente tem preocupação com permeabilidade, com APP, ela deixa de existir, porque uma invasão ela não teve planejamento, ela é uma área invadida. Então ali é um exemplo de que a proibição ela é contrária ao meio ambiente. Quando você proíbe, você estimula as invasões e o descontrole. A partir do momento que você regulamenta e fala aqui pode, mas tem que seguir essas regras, que é o caso do PIDS, você vê que as coisas andam e aí você garante a sustentabilidade. Hoje, o Campo Grande realmente é uma APA onde teve uma série de invasões totalmente descontrolada e não existe nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente. Então, às vezes a gente quer proibir e aí acaba, na proibição, permitindo as invasões, estimulando o que é contra o meio ambiente. Então, é aí que a gente tem que dosar e estimular o desenvolvimento sustentável. E a proibição não é um estímulo ao desenvolvimento sustentável. Vejam vocês a importância do debate, do esclarecimento, da informação correta e não midiática, e não dos interesses escusos que estão por trás de todos os investimentos públicos. Estou aqui, você que chegou agora, estou entrevistando aqui o Marcelo Colutini, que é o nosso secretário. A secretaria dele tem um nome enorme, é Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas. Eu acrescentaria até Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Boa se ideia. pudesse mudar o nome aí, eu mudaria. Nós estamos falando com uma pessoa que é técnica, uma pessoa que ocupa uma secretaria com know-how, né? Com conhecimento e sabendo o que está fazendo. Nós falamos um pouco do TIC, do trem intercidades, que eu aqui considero o maior presente que o governador Tarcísio deu à cidade de Campinas. Não só porque serão recuperados todos esses galpões abandonados que por anos viraram antros ali de maus frequentadores, até hoje as pessoas temem passar até mesmo por aquele túnel que dá acesso à Vila Industrial, mas porque eu venho de uma família, eu cresci na linha do trem, né? Eu era aquela que ficava sentadinha na estação, esperando o motorista o maquinista dar uma carona para a gente, para eu ir para a chácara da minha tia, que ficava 10 quilômetros adiante, mas que só ia de trem. E à tarde ele trazia a gente de volta. Então, eu adoro trens, eu sou apaixonada por trens. Mas, por falar em trem, nós temos também outra questão nevrálgica, polêmica em Campinas, que é a revitalização da Vila Industrial. E que foi, inclusive, um tema também de discussão recente. Como está, nesse planejamento da revitalização do centro, a questão das reivindicações dos antigos moradores da Vila Industrial?
Ótimo tema, Terezinha. A gente está fazendo um grupo de trabalho para estudar estímulos urbanísticos para a vila industrial. Ali a gente tem um problema, que a gente tem muitos bens tombados, né, que aí tem uma série de restrições, mas o que a gente quer fazer? A gente quer compensar essas restrições aos bens tombados como estímulo para que se construam prédios. Então, o que a gente pode fazer ali naquela região? Aumentar o potencial construtivo. Então, você vai construir um prédio que você poderia fazer 2 andares, com esse estímulo a gente pode construir 4. Então, são uma série de estímulos que nós estamos... E aí até incentivos fiscais. Isentar o IPTU para quem fizer algum investimento, alguma coisa ali naquela região. Porque com o desenvolvimento do centro, com o TIC e TIM, aquela região ali ela vai ser muito importante. A gente não pode esquecer dela. A gente tem que ter um desenvolvimento porque ela é o lado de lá do TIC. O lado de cá é o centro, que a gente está com todos esses trabalhos realizados, e a gente não pode esquecer. Então, a gente está montando um grupo de trabalho e nós vamos estudar essa área da vila industrial para a gente ter um desenvolvimento ali bem bacana. Importante mesmo que vocês considerem e tenham esse grupo de trabalho, porque a vila industrial é consequência das atividades ferroviárias na cidade, né? É um bairro que surgiu, inclusive, de pessoas que trabalhavam nas linhas férreas. Fico feliz com a sua resposta aí. Olha, mas em termos assim... Você já falou de algumas atualizações de legislação, já falamos sobre isso, mas existe uma questão da demora nos processos de aprovação de loteamentos e de liberação de novos lotes. O que a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento está fazendo para agilizar esses processos? Obrigado, Terezinha, por fazer essa pergunta, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar tudo aquilo que a gente tem feito. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós acabamos com os papéis. Então, hoje a gente não tem mais processo físico, só os antigos. Todos os processos novos, eles são digitais. Então, a gente tem o SEI, né? Todos os processos tramitam lá por dentro. Isso dá uma transparência. Então, o munícipe ele consegue saber o processo dele, a ordem que está, como que ele está andando. E, ao mesmo tempo, eu consigo que esse processo, quando ele era físico, ele andava em uma secretaria de cada vez. Agora, com ele digital, eu consigo que várias secretarias trabalhem no mesmo processo ao mesmo tempo. Isso tem uma redução de tempo muito grande na análise. Então, assim, desde quando a gente assumiu, a gente já sente, e isso não é coisa assim que eu estou te falando, porque eu escuto isso muito, e inclusive teve uma apresentação que o Grapoab fez aqui em Campinas há uns meses atrás, onde eles apresentaram uma tabela com o prazo de cada loteamento dentro do Grapoab. E Campinas é a cidade que tem o menor prazo de tramitação de loteamento hoje dentro do Grapoab. Então, a gente tem uma série de medidas. Então, é a digitalização, é a concomitância. Antes eu tinha um processo de cadastramento e depois um processo de aprovação de loteamento. Hoje ele já é feito junto, eu já cadastro e já aprovo o loteamento ao mesmo tempo. A gente é a única cidade do estado de São Paulo que tem um acordo com o Grapoab onde os processos são analisados ao mesmo tempo. Então, antes eu tinha que aprovar o projeto para ele poder ir para o Grapoab. Hoje não. Eu dou uma pré-aprovação aqui, o Grapoab já analisa, depois eu já dou uma aprovação em conjunto com o Grapoab. Campinas é a única cidade que tem esse convênio assinado com o Grapoab. Isso é resultado desses 6 meses que eu fiquei lá na secretaria, que a gente percebia essa necessidade. Então, isso está funcionando super bem. Inclusive, várias prefeituras ligam para a gente perguntando como que foi feito esse convênio para eles poderem levar para as cidades deles. O que significa o Grapoab? Grapoab é o Grupo de Análise de Projetos Habitacionais. Do Estado? Do Estado. Então, é uma parceria do município com o governo do Estado. Isso. Todo projeto de loteamento, seja habitacional, seja comercial ou industrial, ele tem que ter uma análise do Estado. Não é só o município que aprova. É importante que a população tenha esse conhecimento, por isso eu fiz questão que você explicasse. Então, assim, e aí eu tinha toda uma fase de aprovação, depois ia para o Grapoab, aí voltava com algumas correções, isso demorava muito tempo. A gente unificando essa análise, a gente ganhou muito com isso. Então, a análise é feita ao mesmo tempo. Campinas está analisando, o Grapoab também já está analisando, a gente manda um comunique-se único, o loteador já corrige e aí a gente já vai para aprovação. Então, isso teve um ganho muito grande de prazo e a gente sente isso nas reuniões do Secov, do Sinduscom, as pessoas estão elogiando o nosso processo de aprovação. E aí você está vendo, né? Hoje a gente tem 3 novos empreendimentos muito grandes já em construção, que é o Reserva Alphaville, ali na frente do Shopping Dom Pedro, o Órigo, do lado do Galeria, e o Casa Figueira, junto ao Shopping Iguatemi. Então, são 3 empreendimentos enormes que foram aprovados já nesse novo modelo.
Eu tenho visto ali nesse empreendimento, é uma região que eu transito ali, que quando eu venho de Sousa, eu passo ali pelo empreendimento, e a gente vê lá um outdoor assustador, porque você fala em grande empreendimento, mas eu diria que ele é maior que muitas cidades que já existem no estado de São Paulo. Aquela via de circulação que está sendo duplicada, será suficiente para atender a demanda? Porque nós temos que ver que ali é a entrada também de quem vem pela Dom Pedro. Sim. Né? Essa demanda, essa duplicação será suficiente? Sim, a gente se baseia em estudos de tráfego que são feitos, onde a gente estipula, faz uma previsão de quantos moradores vão ter naquela região, quantos veículos vão estar passando e qual é o fluxo, quanto que aquela via aguenta. Então, quando a gente faz, às vezes, duplicação, triplicação, a gente consegue fazer. Então, tudo isso é baseado em estudos técnicos e simulações de sistema que mostram como que vai ficar a via quando tudo isso estiver implantado. E, assim, está super bem dimensionado. Inclusive, os próprios empreendedores acabam fazendo mais do que a gente exige, porque eles não têm interesse que São as tais contrapartidas, né? O que não Exatamente. aconteceu no passado em Campinas. Eu, quando vereadora, Marcelo, eu tinha essa dificuldade em mostrar que as contrapartidas elas eram muito pequenas diante do lucro que que tinha visibilidade, que se esperava ali naquele local. Então, eu fico muito feliz de estar entrevistando você e quero parabenizar, inclusive, o prefeito Dário pela escolha no secretário, né, que vem com muita bagagem, com conhecimento, porque isso é fundamental para desenvolver uma política pública, né? Essa coisa do achismo, da indicação simplesmente política, política pela política, na verdade, é desastrosa. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Você hoje até ia te fazer uma pergunta sobre a participação da população nas discussões dos novos empreendimentos da cidade, mas você já falou sobre isso, falou do grupo de trabalho, da Vila Industrial e esse respeito aos moradores do entorno dos novos empreendimentos fazem toda a diferença. Mas vamos falar um pouquinho de política nesses minutos que nos restam aí. Você é o atual presidente do Partido Progressista em Campinas. E, nas últimas eleições, o partido assegurou aqui em Campinas 2 vagas na Câmara, o que é um crescimento muito grande, tomou assento no governo, né? Deu as caras, aqui veio. E esse crescimento... embora bastante considerável, eu pergunto para você, quais são os planos do Partido Progressista em Campinas para 2026 e já vou emendar para 2028? Vamos lá, Terezinha. Nós temos um plano, nós temos um projeto muito bem delineado, tá? Então, agora, para 2026, nós vamos trabalhar na reeleição do Tarcísio para governador, ou se ele sair candidato a presidente da República, nós vamos estar junto com ele para apoiá-lo. Estamos apoiando o Derrite, caso ele seja candidato ao Senado, ele é do PP, ele veio para o PP, então nós vamos apoiá-lo, seja para senador, seja para governador, seja o caminho que ele buscar. E nós teremos 2 candidatos aqui do município, no mínimo, um para deputado estadual e um para deputado federal, onde nós vamos dar todo esse apoio para esses candidatos. Tudo isso pensando no quê? Em ter um candidato próprio na eleição de 2028. Para a Prefeitura de Campinas. A gente tem a intenção de ter um candidato a prefeito em 2028. Então, toda essa estruturação, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é já pensando nas eleições de 2028. Eu acho importante o que a gente poderia chamar de terceira via, né, que um partido que não esteja tão polarizado para a direita ou tão polarizado para a esquerda, que ele surja como alternativa. Então, o planejamento, como um grande estrategista que você já se mostrou na área de desenvolvimento, né, da cidade, urbanismo e meio ambiente da cidade, eu acho importante, sim, pensar nessa terceira via, porque, com certeza, a população vai querer. Bom, eu vou fazer uma perguntinha mais quentinha. E, nesse radar, nós podemos colocar o secretário de Desenvolvimento Urbano de Campinas como um provável pré-candidato à prefeitura em 2028? Você poderia ser o cara?
Terezinha, eu não tenho essa intenção. No momento, né, a gente tem alguns nomes, né, que são pessoas que a gente que já estão preparadas, já ocuparam cargos ou ocupam cargos aí no legislativo e que a gente entende que no momento elas estejam mais preparadas para essa disputa. Mas não fecho as portas e se realmente assim esse grupo e a gente chegar numa conclusão que eu preciso ser o candidato, eu estou disposto. Não vou virar as costas ao grupo, né? Como a gente falei, a gente tem um grupo. E nem virar as costas a Campinas. Isso é o principal, Terezinha. Quando você fala de todos esses projetos, de tudo isso que a gente está fazendo, você é técnico, eu sou, mas além de tudo, eu sou campineiro, né? E eu gosto da minha cidade, eu amo a cidade de Campinas, e eu fico orgulhoso de poder mostrar esses projetos e entregar isso. Então, é o que eu te falei, realmente, se o grupo chegar e falar, Marcelo, hoje você é a pessoa que está preparada, que eu não falo que não vou ser candidato, tá? Mas hoje não sou eu o primeiro nome do nosso projeto. Mas, gente, preste atenção, eu vou repetir o nome dele, Marcelo Colutini, é assim mesmo, né? Marcelo, estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista. Você que ficou com a gente até agora, nós entrevistamos o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, e você hoje teve acesso a informações cara a cara, tete a tete, sem interferências, sem interesses escusos, sobre o que se planeja para o futuro de Campinas. Porque se tem uma questão que eu, que sou tanto tempo, fui tanto tempo da área da política, vereadora lá no ano 2000, uma coisa que eu sempre senti falta é de um planejamento urbano para o desenvolvimento da cidade, porque hoje nós temos que correr atrás do prejuízo praticando as ações que lá no passado já deveriam ser praticadas, como, por exemplo, aí, essas obras de combate à enchente de Campinas, que até bem recentemente acabou levando vidas aí da nossa cidade. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. O Diário Campineiro agradece demais a sua vinda até aqui. Quero deixar para você aí um espaço para quando você quiser vir dar uma entrevista, trazer alguma, que toda a rede da TV Diário Campineiro esteja à sua disposição e, mais uma vez, te agradecer. Terezinha, mais uma vez eu agradeço o convite e, independente de qualquer coisa do nosso projeto, você faz parte dele. Você é uma pessoa que tem uma história aqui na cidade, uma história de luta muito alinhada com os nossos princípios e, com certeza, a gente vai estar junto, seja no mesmo partido, seja em partidos diferentes, mas a gente vai ter o mesmo ideal e eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda e com a sua pegada aí junto com a gente. Muito obrigada, estamos do mesmo lado, Marcelo. E você que esteve comigo até agora, teve hoje a oportunidade de ter acesso a importantes esclarecimentos sobre as maiores dúvidas dos moradores de Campinas, porque você, campineiro, você, morador dessa cidade, dessa terra que eu amo tanto, é o nosso maior parceiro. Beijo grande, fique sempre com a gente. Todas as quintas-feiras, uma nova entrevista às 20 horas, pelo canal da TV Diário Campineiro. Tchau.